Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta e o assunto é o mesmo, a ressurreição. Eu já falei do modo como os judeus enterravam e o que esperavam com a ressurreição, ou como visualizavam ou criam na ressurreição no final dos tempos. Seria assim. Agora, todos os evangelistas colocam em primeiro lugar a aparição de Jesus a mulheres. Bom, mas antes de falar das mulheres e dessas aparições, falemos do sepulcro vazio. Todos os evangelistas, através das mulheres, fazem notar aos leitores que o túmulo, no início do primeiro dia da semana, passado o sábado, foi encontrado vazio. Todos eles. E são unânimes em dizer que o túmulo foi encontrado vazio por mulheres que lá foram. A primeira e a que mais ressalta aos olhos é Maria Madalena. Mas não se esqueça, dessa Maria Madalena nós não sabemos praticamente nada. Porque ela só entra em cena na paixão. Nós não sabemos absolutamente nada. Foi São Gregório, mais tarde, muito mais tarde, quem identificou aquela pecadora da Galileia que foi chorar aos pés de Jesus, com Maria, irmã de Marta e de Lázaro, de Betânia, que o recebeu, e com esta que estava aos pés da cruz. Mas isso foi uma identificação de 3 mulheres numa só, feita por São Gregório Grande. Esta identificação não é mais considerada fidedigna pelos estudos ou pela exegese moderna. Certo. Portanto, a respeito desta Maria Madalena, ou Maria de Magdala, existe um povoado, ou resquícios de um antigo povoado Magdala, ao lado do Mar da Galileia, na Galileia. Provavelmente fosse de lá. Mas a respeito dessa Maria de Magdala, praticamente nada. Tanto é verdade que existem aí romancistas de todos os tipos que criam verdadeiras afabulações. Seria uma amante de Jesus, seria uma mulher apaixonada por Jesus. De onde é que tiraram tudo isto? Onde é que está essa documentação abundante? Na ideia do romancista. Pois é. Nós não sabemos nada. Porém, é aquela que capitaneia todas as outras. Das outras sabemos muito menos ainda. Nada a não ser um nome. Olha, se o túmulo foi encontrado vazio, e se as mulheres foram as primeiras a ver o túmulo deste jeito, não se esqueça de uma coisa: o testemunho feminino na antiguidade, e sobretudo no mundo judaico, era um testemunho de segunda ordem. As mulheres eram consideradas frívolas, eram consideradas superficiais, eram consideradas capazes de alucinações, e, portanto, o testemunho de uma mulher valia muito pouco, já na vida comum de cada dia, quanto mais em se tratando de algo assim. Portanto, se os evangelistas se tivessem sentido livres de inventarem, acredito que nenhum deles teria inventado mulheres. Nenhum deles teria colocado mulheres ali. Teriam colocado discípulos de primeira água. E isto todos os evangelistas. Que significa isto? Isto significa que já uma tradição se
teria fixado antes que qualquer evangelho fosse escrito e que dava proeminência a umas determinadas mulheres em terem topado com o túmulo vazio. E a primeira coisa que viram foi o túmulo vazio. Nem o ressuscitado, o túmulo vazio. Um eco disto você pode ver aí em Lucas, capítulo 24, é o último capítulo dele, versículo 24. Um eco do que dizem as mulheres. Capítulo 24, o telespectador pode olhar também. Versículo 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Está vendo? Nós temos um testemunho indireto na narração aí dos dois de Emaús. Certo? Não haveria plausibilidade alguma nestas narrações partirem da boca de mulheres. Portanto, se os evangelistas todos falam de mulheres, é porque uma tradição pré-evangélica já se tinha fixado bem. Apesar de não serem bem consideradas na antiguidade, apesar de o testemunho não ser válido, foram efetivamente as primeiras que encontraram um túmulo vazio. Agora, um túmulo vazio não significa ainda a ressurreição. Não significa necessariamente uma ressurreição, uma surpresa, um espanto. E esse evangelista aí narra o espanto do túmulo vazio. Agora você começa a ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. De madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu, então, com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme as Escrituras, ele devia ressuscitar dos mortos. Bem, mas até aqui ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Nem Maria Madalena viu. Nem Pedro. Nem Pedro e nem o discípulo amado. Viram apenas um túmulo vazio. Agora, vamos fazer uma análise desse túmulo vazio. Se o túmulo está vazio, imediatamente surge a pergunta: quem levou o corpo embora? Vamos por eliminação. Podiam ser os discípulos, aqueles que fugiram durante a prisão de Jesus, teriam coragem de profanar um túmulo e carregar o cadáver de Jesus? Imagino que não. Bem, e se tivessem tido esta coragem? Teriam ido ao túmulo para buscar o corpo de Jesus e levá-lo para onde? Exato. Levaram para onde? Levaram para um túmulo melhor? Colocá-lo num outro lugar? Para iniciar uma romaria? Percebe que isto aí não funciona? Não funciona. Exato. Pelo contrário, quando descobriram, acredito eu, que o túmulo, depois de tudo que aconteceu, que no terceiro dia o túmulo foi encontrado vazio,
é melhor cair fora daqui. Porque vai dar confusão. Vai dar confusão, nós somos galileus, vamos voltar para a Galileia. Sabe? E acredito que foi isto que aconteceu. É verdade que o que eu estou acabando de dizer cria certos problemas, porque João diz que Jesus ressuscitado apareceu a eles nesse mesmo dia. E uma viagem à Galileia, de Jerusalém, levaria uns 2, 3 dias para ser completada. Porém, as aparições de João podem ser explicadas de outra maneira com relação à sua cronologia. O que nós temos até agora é um túmulo surpreendentemente vazio. E até agora também não apareceu nenhum anjo, nenhum mensageiro celeste. Eles vão aparecer. Mas primeiro vamos fazer o intervalo e voltamos. Muito bem. Vamos de volta ao nosso segundo momento Sim. do programa. Eu terminei a primeira parte dizendo ser muito mais lógico pensar que os mais próximos de Jesus preferiram as distâncias, a se meter em coisas que não esperavam em primeiro lugar e que em segundo lugar os poderiam comprometer. Mas eles também não tinham nenhum interesse em levar o corpo de Jesus para onde? E dar uma sepultura melhor, em que lugar e com que finalidade? Isto aqui é absolutamente E era melhor realmente sair dali antes que desse alguma confusão, porque podia sair uma culpa sobre eles. Exato. Agora, e isso era grave, profanação de túmulo, de cadáveres. Agora, a presença dos anjos, e vai acontecer, para mim e para muitos exegetas, são um embelezamento. A presença dos anjos veio mais tarde. Primeiro, o sepulcro foi achado vazio e nada mais, e ninguém. Depois, para motivar já a crença na ressurreição, uma espécie de antecâmara ou avant-première com a presença dos anjos que indicam a ressurreição, mas não apresentam grandes novidades. Não é preciso materializar esses jovens aí vestidos de branco. Isso é simplesmente uma maneira imaginosa, uma maneira dramática de se falar sobre o sobrenatural. Nós podemos e devemos crer na existência dos anjos com a igreja, mas não é preciso vê-los materializados em jovens vestidos de branco no sepulcro de Jesus. Isto é puro embelezamento literário e teológico também. E nós vamos ver que eles não falam nada ou não indicam muita coisa. Portanto, esta presença angélica foi colocada mais tarde. Agora, depois de que você leu o que leu, João vai mostrar uma primeira aparição aí, não é isso? Isso. Uma primeira aparição na tarde de Páscoa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar destas aparições, antes que o texto seja lido. Mais uma vez, nenhum de nós viu Jesus ressuscitado. E não se trata, Ailton, de perscrutar, através da psicologia do profundo, a mente de quem disse que viu. Se é difícil examinar a cabeça de uma pessoa viva, imagine examinar a cabeça de uma pessoa que já morreu há 2000 anos atrás. Portanto, não se trata de chegar às provas cabais, capazes de derrubar qualquer inteligência a respeito da ressurreição de Jesus. Mas vamos proceder com calma e com lógica e profundidade também. A ressurreição de Jesus. Bem, em primeiro lugar, eu acabei de dizer, ninguém a esperava. Ela foi totalmente extraordinária e os pegou de surpresa.
Os relatos da ressurreição são 12 ao todo, nos 4 evangelhos. São apenas 12, mas são 12 a respeito dos quais reina a maior descontinuidade possível. Se com relação à paixão nós podíamos seguir os eventos na sua ordem, desde a prisão até a cruz, e isto não acontece com a ressurreição. Não é possível estabelecer uma sinopse dos textos das aparições do ressuscitado, como nós podemos fazer com a vida terrestre de Jesus e até com a sua paixão e morte. Os textos são totalmente descontínuos, estes 12 aí. Eles têm um ou outro elemento em comum, mas é preciso, em primeiro lugar, sublinhar a descontinuidade. Gostaria de fazer aqui uma apresentação e um exercício de mente. Os historiadores costumam distinguir evento, dados e fatos. O evento é aquilo que aconteceu no passado. Certo. E como tal, nunca mais vai acontecer de novo. Este evento que aconteceu no passado e nunca mais vai se repetir, pode de alguma maneira tornar-se presente aqui, a nós? Não, né? Depende. Se nós tivermos muitos dados a respeito do evento, com esta multiplicidade de dados, nós podemos mais ou menos, com certa segurança, reconstruir os fatos. Eventos, dados e fatos. Agora, se os dados são poucos, não tem o que fazer. Não tem como reconstruir o evento. Um critério desses é usado na Sagrada Escritura. A multiplicação dos pães é relatada 6 vezes pelos 4 evangelistas. Ao contrário da água que se transforma em vinho, que só tem uma atestação em João. Está vendo? Aí os dados são tão poucos que não dá mais para reconstruir historicamente o evento, aquilo que pode ter acontecido. Aqui nós temos também o evento, os dados e os fatos. Qual foi o evento? A interpretação que deram do túmulo vazio e o que disseram as aparições do ressuscitado. Quais são os dados? Os testemunhos destas pessoas. E quais são os fatos? O que nós podemos construir para nós a partir disso aí. Portanto, não é fácil falar da ressurreição. Eles são fatos de fatos. Eles são interpretações de interpretações dadas. Ou seja, aonde nós podemos chegar é só a uma interpretação. Você não vai além da interpretação que deu Pedro, da interpretação que deu Paulo, os 11 e as mulheres. Você não vai além, porque ir além significa que você também viu. Se você não vai além, você para aonde? Você para já você se detém necessariamente numa interpretação. Você não vai, não pode, nem eu, ninguém pode ir além de uma primeira interpretação. Ora, esta interpretação foi feita há 2000 anos atrás. E nós hoje, através da exegese, fazemos uma segunda interpretação. Uma interpretação da interpretação. Uma interpretação moderna da interpretação do primeiro século. Dá para entender? Sim. Mas as coisas não são normalmente explicadas
dessa maneira, não é? Não, né? Isso é uma explicação muito profunda. Né? Portanto, nós temos uma explicação, nós temos uma representação de segunda potência, ou de segundo momento, não é? Bom. Agora nós vamos para a segunda. Nós estamos, através da interpretando o que eles interpretaram. Nós não vamos além de aí, ninguém vai além das interpretações. Agora, nós interpretamos como? Examinando os textos da ressurreição e as aparições do ressuscitado. São 12. 12. Quais são elas? No Evangelho de Marcos, nenhuma, pelo menos na parte canônica. Na parte deuterocanônica, uma série de outras tiradas de outros evangelhos. Em Lucas, Jesus aparece aos 11, a Pedro e aos 11, e aos 2 de Emaús, em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém. Só. Em João, deixando o apêndice de lado, 2 aparições no dia da Páscoa e 7 dias depois, no domingo. Uma sem Tomé, outra com Tomé. Isso. Em Mateus, aparição às mulheres de Jesus e depois uma única aparição de Jesus aos 11 na Galileia. Alguns ainda duvidavam. E assim termina o evangelista Mateus, quase interpretando o leitor. E você? Qual é a sua atitude? Alguns lá ainda duvidavam. E você? Qual é a sua posição? Qual o seu posicionamento? Bem, agora nós temos que pegar estas 12 e examiná-las. Só que como nós estamos vendo João, vamos pegar apenas as de João. Só que o nosso tempo está terminado. Lamentável, hein? Que pena. E fica para a próxima semana. Muito obrigado. Que pena. Um bom domingo a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.